Boa noite a todas e todas, muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas e Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Que sejamos todos muito abençoados, amparados, que as bênçãos divinas estejam se derramando abundantemente sobre nós, sobre os nossos lares. Os espíritos amigos, os mentores espirituais dessas casas amorosas, com certeza já estão visitando os lares de todos aqueles que estão conectados conosco. Muita paz, muita luz para todos nós. Dando sequência às palestras, estudos, conversas, das quartas-feiras, nós vamos continuar trabalhando o livro Divina Presença, que são comentários mediúnicos do espírito Iogin, ao médium Elzio Ferreira, sobre os escritos de João da Cruz. Então, na noite de hoje, será a nossa irmã Camila, que irá nos trazer boas reflexões, com certeza, como sempre, E o tema dela hoje será Na Busca o Divino. Esse livro inteiro é nesse caminho. É da gente encontrar Deus e descobrir que Deus está dentro de nós. Então vamos seguindo para mais uma conversa, na certeza do amparo divino, na certeza dos nossos irmãos, amigos queridos da espiritualidade já estão conosco, que possamos aproveitar as reflexões e sim encontrarmos o divino dentro de nós. Que tenhamos uma noite muito tranquila, em paz, que assim seja. Bem-vinda, Camila, a palavra é sua. Salve, salve, boa noite, nação cristã espírita, nação de povo de Deus. Fui chamada de novo aqui para a gente continuar falando do livro Divina Presença, tá? Eu vou ler aqui para não me atrapalhar, que da última vez eu falei errado. São comentários do espírito Iogin aos versos de João da Cruz, livro redigido pelo médium Elzio Ferreira de Souza. Bem, nesse caso, a mensagem que me coube foi o comentário ao verso número 157 do livro que foi escrito por João da Cruz, que se chama Ditos de Amor e Luz, e o nome da mensagem intitulada pelo espírito de Iogin é A Busca do Divino. Bem, o verso diz assim: buscai lendo e achareis meditando, chamai orando e abri-se-vos-ão contemplando. Esse é o verso que foi objeto de comentário. Esse trecho do Evangelho de Jesus, inclusive, sempre me chamou muita atenção, porque é um verso que conclama aqueles que querem buscar a Deus a ação, Ou seja, não dá para você ficar parado e esperar que a revelação divina chegue até você. Indica que há uma necessidade urgente de ação. Eu preciso agir, eu preciso buscar. Se eu ficar parado, a coisa não vai acontecer. Então, muitas pessoas dizem, traduzem de uma maneira assim simplificada essa recomendação de Jesus como faça a sua parte que eu vou te ajudar. E no Evangelho de Jesus ele diz, buscai e acharei, pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á, porque quem procura acha. Engraçado, a gente usa muito esse termo, quem procura acha. E quem falou isso foi Jesus, e se ele falou, bem, ele tem razão. E aí a gente começa a interpretar, entender. A primeira coisa é que, inclusive é o que o médium escreve através das palavras do Espírito, que ali existe ele usou um termo em sânscrito chamado sadhana, que significa o caminho da prática, É aquele caminho que é capaz de resgatar aquilo que é divino em nós, que é nosso poder de cura, de servir, de nos alegrarmos e de elevarmos o nosso espírito. Então, essa é uma instrução clara de como devemos seguir na prática da busca pelo divino. É um caminho, é uma instrução. Então, a gente precisa buscar. E para a gente buscar, a gente precisa saber o objeto.
O que é que nós estamos buscando? Engraçado que assim, eu sou profissional e muitos clientes vêm até mim porque eles precisam executar determinados trabalhos. E para a gente poder fazer a precificação do trabalho, determinar o tempo de duração do projeto e quanto tempo a gente vai demorar para executar as atividades pretendidas, a gente discute muito com o cliente a definição do escopo. E a definição do escopo é uma das partes mais importantes do trabalho. Porque se o escopo foi definido de maneira incorreta, isso significa que eu estou perseguindo o objeto errado, que os resultados que eu obtiver da execução dos testes e de todas as ações e tarefas planejadas não vão me levar aos objetivos que eu planejei, ou não vão me levar aos objetivos esperados, né? E o quanto disso a gente aplica para a nossa vida como um todo, né? Se a gente está buscando alguma coisa, a gente precisa definir bem esse escopo. O que é exatamente que eu quero? Porque esse querer específico, ele vai nos levar à determinação das ações que a gente deve tomar, né? E se a gente não tem muito clara essa definição do que é que a gente está buscando, a gente pode obter resultados adversos, né? E isso acontece muito com a humanidade, aconteceu o tempo inteiro na história da humanidade, né? Só fazendo um parágrafo antes de continuar com as explicações do livro, se existe uma linha muito clara na história da humanidade. Muito, muito, muito lá no passado, sei lá, talvez na Idade Média, por exemplo, ou antes da Idade Média, enfim, a gente não tinha uma ideia muito clara do que era o universo, a gente não tinha uma compreensão científica do universo. A gente tinha Platão, a gente tinha Sócrates e Aristóteles, e eles tinham algumas ideias, né? Já havia ali um prenúncio de uma ciência que viria a florescer algumas centenas de anos mais tarde. Mas existia uma ideia do universo como uma coisa única, como uma coisa que funcionava, as coisas funcionando muito em função umas das outras, né? Então tinha uma sensação de interdisciplinariedade ou de um ambiente que funcionava de uma maneira sistemática, né? Ou holística, como você queira dizer. E existia também, depois da vinda, do advento de Jesus e do cristianismo, existia também uma fé que não era muito raciocinada, porque a gente não tinha muitos recursos científicos que nos ajudassem a compreender o universo. Então, basicamente, a causa imediata de tudo era Deus, era a vontade de Deus. Aos poucos, com o desenvolvimento da ciência, com o advento das descobertas científicas, da matemática, da física, sendo aí René Descartes um dos que iniciaram esse caminho para que a gente trilhasse, né? E que a gente chegasse aqui até hoje, que a ciência explicasse tanta coisa como nos explica até hoje, a gente vem fazendo um caminho que, na verdade, está nos conduzindo de novo a Deus. Porque o homem foi capaz de detalhar as ciências materiais ou as ciências exatas a ponto de identificar, compreender as características da menor parcela, da menor molécula, da menor parte vital possível no planeta, né? Mas, embora fazendo essa busca, o homem não encontrou Deus, porque compartimentalizando o universo, o homem não encontrou Deus. O homem não explicou o mundo, o homem não explicou a origem de tantos problemas e de tantas coisas que acontecem o tempo inteiro. E ele percebeu que essa busca pela mínima molécula, pela mínima parcela que compõe as estruturas vitais, tudo o que acontece no mundo ao nosso redor, embora ele tenha sido capaz de explicar os fenômenos da termodinâmica, da eletromagnética, ele não consegue explicar por que as coisas funcionam de uma determinada forma.
Por exemplo, por que que a Terra está a uma determinada distância do Sol? O homem não sabe explicar. Essa compreensão mínima dos processos que movem as principais funções do mundo que nos rodeia, não foi capaz de explicar por que as coisas acontecem de uma determinada forma e não supriu essa necessidade do homem de conhecer Deus. Então, aos poucos, a própria ciência tem feito um caminho inverso. Bem, a gente precisa então voltar lá para o começo, porque a gente se perdeu em algum lugar. Então, retomar aquela visão holística ou sistema visão sistêmica do mundo para entender que as coisas funcionam de maneira interdependente, né? E que existe uma força maior que nos conduz a todos. Então, o homem ainda está fazendo esse caminho, né? É como se a gente tivesse determinado um escopo, a gente determinou um objeto de nossas buscas, mas o resultado dessas buscas não trouxe as respostas que a gente queria, né? E ainda por cima trouxe resultados adversos. Recentemente eu vi um filme no Netflix chamado Radioatividade, Radioactive, e conta a história do casal Curie, que descobriu a radioatividade, né? E a radioatividade, ela trouxe foi uma descoberta esplêndida, né? Ajudou, por exemplo, hoje a gente consegue fazer raio-x, ultrassom, tudo por causa dessa descoberta da radioatividade. Mas a radioatividade também proporcionou que 2 bombas atômicas fossem lançadas sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial, com consequências funestas que todos nós conhecemos, né, dos episódios de Hiroshima e Nagasaki. Então o homem é isso, ele colocou todos os esforços, toda a energia para a descoberta de uma coisa que não trouxe o sentido para a vida. Então, por isso, voltando para o texto, da importância da gente determinar adequadamente o objeto de nossas buscas. E Yogin nos alerta que nós não devemos aceitar nada menos do que encontrar a Deus, do que buscar esse encontro com Deus. A gente não deve, palavras dele, a gente não deve se contentar com pequenas satisfações espirituais. Ninguém deve desejar, ninguém pode desejar algo menor do que encontrar a Deus, do que buscar a Deus e promover esse encontro com Deus. Então isso é uma coisa interessante. Se a gente não está fazendo, se a gente não determinou corretamente esse escopo, bem, ainda dá tempo da gente corrigir a rota, né? E ele diz, bom, então onde é que eu vou encontrar Deus? Eu vou encontrar Deus num livro? E ele vai dizer, não, você não vai encontrar Deus num livro, né? Apesar de Jesus ter nos dado uma instrução muito clara para que a gente se instruísse, Jesus também deu uma recomendação, junto com a recomendação de nos instruir, Jesus também deu a recomendação para a gente se amar. E o amor a gente só compreende a partir dessa comunicação com Deus, né? Então é importante que a gente busque os livros, que a gente se instrua através dos livros, eles vão nos trazer uma ampliação, vão nos trazer essa racionalidade, a gente precisa ter uma fé, mas Kardec já nos assinalou, desde a época do Evangelho segundo o Espiritismo, que a nossa fé precisa ser raciocinada. Então é importante que a gente possa racionalizar os processos, mas a gente não deve esquecer que a busca por Deus não está no livro. Por mais que utilizando a melhor linguagem existente ou usando o mais rico vocabulário do mundo, você não vai poder traduzir a experiência do amor, né? O amor ele só pode ser sentido. Então essa experiência com Deus, ela também só pode ser sentida.
Então, ao mesmo tempo em que devemos procurar nos instruir, é importante que busquemos também essa conexão, essa comunicação, esse sentir Deus através da oração. E a nossa oração precisa ser dinâmica, porque ao mesmo tempo em que eu devo meditar e pedir a Deus a assistência dele para que eu possa percorrer esse caminho, eu também devo servir. Ele utiliza alguns verbos, né? Ele utiliza os verbos sentir, servir, amparar e repartir, né? Nós precisamos tornar essa busca, essa oração, esse conhecimento, esse encontro com Deus, não só através da meditação e da oração, pedindo a Deus que nos ajude no nosso caminho, mas transformando também a nossa oração em atividade, porque é nesse sentir, na experiência, que nós vamos encontrar a Deus. Jesus já nos disse que Deus está nos pequenos desse mundo, nos pobres, nos presos, nos doentes, nos desamparados. Então, se você quer encontrar a Deus, você pode também buscar esses que são os desamparados no mundo para viver essa experiência do encontro com Deus. E que não há um momento especial, nem necessariamente há uma revelação para você encontrar Deus. Os anjos não vão descer do céu, nenhuma música especial vai tocar no momento. Qualquer hora, qualquer momento é momento de encontrar com Deus. E a gente não deveria estar buscando revelações especiais ou fenômenos extraordinários para que esse encontro aconteça. E, por fim, Iogin nos lembra que o único obstáculo que nos separa desse momento de encontro com Deus está em nós mesmos. Então, o que eu posso dizer para vocês é: cristãos, avante, mãos à obra. Vamos buscar, então, esse encontro com o divino, porque estamos vivos, graças a Deus, e ainda temos essa oportunidade maravilhosa da experiência na Terra para fazer essa correção de rota. E quem sabe a gente consegue ainda nessa existência fazer algumas conquistas. Mas, como Jesus nos prometeu que quem procura, acha, a sua busca não será frustrada. Se você não conseguir concluir a sua busca nessa vida, não se preocupe, você terá condições e oportunidades de terminar essa busca em outras existências. Então, muito obrigada por terem me escutado. Uma boa noite a todos e que essa reflexão seja importante para você e que você possa levar isso para o seu dia a dia. Um abraço. Bem, então depois dessas maravilhosas reflexões que tivemos, agradecendo a Camila, né, que ela continue sendo inspirada para nos trazer boas reflexões, bons momentos, né? E, óbvio, como sempre falo, façamos a nossa parte. O que escutamos, o que precisamos internalizar, né? Então vamos agora à segunda parte do nosso trabalho, que é o atendimento espiritual, né? Então quem ainda não estiver no seu cantinho de conexão, né, que procure, não se esqueça de levar a sua água para fluidificar, né? E que sejamos amparados, abençoados. Vamos fechando os nossos olhos, respirar, é a maneira mais fácil de nos conectarmos com a espiritualidade do bem, mentalizando os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, os mentores espirituais dessas casas amorosas que sempre estão conosco, dando as boas-vindas aos atendentes fraternos que já estão a postos, já estão fazendo a limpeza do nosso ambiente, dos nossos campos, dos campos dos nossos familiares que estão conosco. E esses nossos amigos queridos já estão prontos para nos ajudar, para nos derramar as bênçãos divinas que Deus, Pai de amor e de bondade, permite que sejam derramadas sobre nós. É só a gente se conectar e pedir com humildade,
com pureza de coração, amparo, socorro. Não esqueçamos a nossa água fluidificada e que ela seja plenamente abençoada, que seja energizada para contribuir com a nossa paz e o nosso equilíbrio. Então vamos agora, de olhos fechados, inspirando profundamente, segurando e expirando também profundamente, buscando assim tranquilizar a nossa mente, nos libertando de pensamentos insistentes, de preocupações. Vamos tentar relaxar o máximo possível o nosso corpo físico, nos colocando numa situação confortável, numa posição confortável, mas também numa posição absolutamente receptiva, se sentados, coluna ereta, se possível for, palmas das mãos voltadas para cima, se deitados, e é o ideal para quem está em tratamento da medicina espiritual. O importante é que estejamos numa posição confortável e a mente ligada ao Pai, esse Pai de amor e de misericórdia que está sempre conosco. É só entrarmos em conexão com Ele. E assim, devidamente conectados pelo nosso respirar, inspirando profundamente as bênçãos divinas que já foram derramadas sobre os nossos lares, sobre nós, segurando e expirando o que não nos serve, o que não queremos mais. E mais uma vez, inspirando profundamente, segurando bênçãos, paz, luz, e expirando sentimentos e pensamentos negativos, nos livrando de medos, de preocupações. Que estejamos em paz, em muita paz. E assim, os nossos atendentes fraternos, que já estão aqui conosco a postos, já estão trabalhando as energias benéficas. Visualizemos um imenso chuveiro de luz a se derramar abundantemente sobre nós. Muita luz se derramando sobre nós, bênçãos divinas, todas as que necessitamos, paz, harmonia, tranquilidade, saúde, cura para os nossos males da alma, cura para os nossos males do corpo, cura para os nossos males espirituais, uma intensa luz, uma luz branca, brilhante, com nuances douradas, se faz abundantemente sobre nós, tomando conta de todos os nossos corpos, corpo físico, corpo espiritual, corpo mental, corpo emocional, completamente banhados nessa luz, esse chuveiro de luz acima da nossa cabeça, tomando conta de nós por inteiro, fazendo com que nos sintamos plenos e plenas, amparados, abençoados, reduzindo os nossos males, as nossas dores, para que tenhamos ânimo, eliminando, e se possível for, se Deus assim o permitir, mas que tenhamos paz, que tenhamos certeza de que dias melhores virão para todos nós. Mentalizemos agora, nós envolvidos nesse chuveiro de luz, e essa luz fluindo abundantemente, exatamente com bem mais intensidade, naquele pontinho, naquele cantinho onde mais necessitamos dela. Limpeza do nosso coração, limpeza dos nossos pensamentos. Essa luz intensa incide como um flecho luminoso exatamente nas nossas dores. Dores da alma, dores do corpo, dores emocionais. Limpando, fazendo verdadeiros curativos energéticos que nos fazem relaxar, sentir paz, sentir bem, sentir de que dias melhores virão
e a esperança resplandece em todos nós, nos trazendo muita paz, muita luz, meus irmãos, quanta luz sobre nós, muita luz. E assim, plenamente envolvidos nesse chuveiro de luz, os nossos atendentes fraternos, a quem agradecemos profundamente a presença em nossas vidas, trabalham essas energias de modo que elas possam ser potencializadas exatamente naqueles pontos que mais necessitamos. Enquanto eles estão fazendo isso, vamos compartilhar essas bênçãos, essa luz com todos aqueles a quem amamos, a quem desejamos abençoar, a quem desejamos que também sejam beneficiados por esses raios intensos luminosos, nossos familiares, parentes e amigos queridos que não estão conosco, os que estão conosco, os nossos vizinhos, colegas de trabalho, todos aqueles que interagem conosco durante o nosso dia. Todos sejamos abençoados e iluminados, essa luz intensa se faça sobre todos, que o nosso lar seja um imenso foco de luz a iluminar as nossas ruas, os nossos bairros, iluminando a nossa cidade. Luz e paz sobre aqueles que estão em sofrimento, Senhor, nas ruas, sem teto, sem abrigo, os desabrigados da chuva, aqueles, Senhor, que estão em desespero, aqueles que estão em luto pelas mortes coletivas do Covid, piedade e misericórdia dos que estão em aflição, pelas perdas materiais, que não se desesperem, luz se faça sobre eles, alternativas apareçam. Paz e luz, Senhor, paz e luz também para aqueles que estão nos leitos de dores por Covid ou por outras doenças, pela equipe médica que cuida tão atenciosamente de todos, luz, todos os profissionais da área de saúde, muita luz, muita luz sobre o planeta Terra, luz sobre essa humanidade sofredora, luz para aqueles que estão em trevas, Senhor, misericórdia desses nossos irmãos, que possam entender que a humanidade é um ser coletivo, que precisamos da ajuda de todos para que possamos sair desta pandemia e o planeta consiga respirar. Muita luz sobre o nosso planeta Terra, nossa amorosidade intensa, energia intensa de cura, de amor sobre o nosso planeta, sobre a humanidade, para que a luz se faça também nos corações e nas mentes de cada ser encarnado ou desencarnado ligado ao planeta Terra. Muita paz, muita luz, abençoando aqueles que estão se dedicando à busca de vacinas melhores, mais eficientes, e na busca de coquetéis que possam curar a Covid-19. Luz, muita luz, meu Deus, muita luz sobre todos nós. E que Deus seja conosco, agora e sempre. E assim, gratidão é a única sensação que temos nos nossos corações, e possamos encerrar a nossa conversa da noite, a nossa atividade da noite, com votos de muita paz, e que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos traga dias melhores, como as vacinas, medicações, melhores atitudes de todos e uma luz intensa sobre o nosso planeta Terra. Que assim seja.